bom? Então, linkando isso com a psicanálise, o que nós temos? O Jung e o Freud e o Lacan já falavam disso, né? O Lacan vai falar que nós só somos nós por meio da linguagem na relação com o outro. Que todo o psiquismo humano é uma linguagem e essa linguagem só se dá na relação com o outro. Ou seja, o Lacan já tinha percebido que nós, né, por meio da psicanálise, por meio dos estudos psicanalíticos, nos damos na relação com o outro e nós vamos nos construindo e vamos também tendo a oportunidade de, por meio da linguagem, por meio do escrito ou do dito, do falado, percebermos certas falhas nos discursos que nos possibilitam novas interpretações ou busca de novos conhecimentos. O Freud já falava, né, da questão da consciência, do papel da consciência, mesmo que pequeno, mas de nós termos interpretações variadas e de nós termos a subjetividade. Então nada é real em si, tudo passa por nossa interpretação mental. E o Jung já fala do processo de individuação, que é nós, enquanto indivíduos, nos desenvolvermos o suficiente para interpretarmos da nossa forma e nos tornarmos cada vez nós mesmos. Tá? Então, são conceitos complexos, difíceis. Quem se interessar, procura pesquisar um pouco sobre psicanálise, procura pesquisar um pouco sobre esses conceitos de modernidade, pós-modernidade, modernidade líquida. Bom, é bastante importante. Mas até aí tudo bem. Buscarmos novas interpretações, buscarmos novos conhecimentos, é um ponto que tanto Bauman, né, como a própria psicanálise, os próprios psicanalistas de hoje vão nos mostrar como algo favorável. Só que o que é desfavorável? É o relativismo. É quando existem dois problemas. Vamos para o primeiro problema. Problema 1. O relativismo, quando ele me faz duvidar de todas as coisas e não me dá uma base mais coerente para mim ter um ponto, um norte para seguir. Então, é comum, né, na modernidade líquida ou na pós-modernidade que os seres humanos se sintam completamente desprovidos de certezas e em dúvidas, com várias incertezas sobre a vida, sobre o eu, sobre si mesmo, sobre vários temas importantes como o que é o amor, a amizade, o que é a verdade, o que realmente é o conhecimento, se tudo é mentira, se tudo é falsidade e enganação. Então esse já é o primeiro problema do relativismo dentro do conhecimento. E o segundo problema, qual seria? Seria pessoas que, por serem muito fragilizadas, terem uma mente bastante frágeis, elas entregarem o rumo de suas próprias vidas, né, entregarem o seu próprio caminho, tanto socialmente falando, como individualmente falando, internamente falando, aos próprios discursos que circulam no social. Vendo a facilidade de que, se eu me deixo guiar por discursos societários, né, nos termos do Norman Fairclough, que é um analista do discurso de linha inglesa, então o Fairclough vai falar que existem vários tipos de discursos societários, né? Então, se eu me deixo guiar pelos discursos societários, eu estou colocando a responsabilidade da minha vida, do meu desenvolvimento, do meu amadurecimento, do desenvolvimento da minha individuação, né, do meu conhecimento de mim mesmo, do conhecimento de si mesmo, nos termos do Jung, e do meu desenvolvimento do si mesmo, né, porque nós não apenas precisamos conhecer mais nós mesmos, mas nos desenvolvermos mais. Então nós colocamos isso simplesmente para outras instituições. Então hoje, por exemplo, no Brasil, a gente está com uma polarização muito horrível no discurso político. Ou você acredita né, ou você é muito de esquerda ou você é muito de direita, e você tende a negar tudo que o outro lado diz. Por quê? Porque é mais fácil acreditar no que o outro lado diz, é mais fácil me guiar pelo que o outro lado diz, ou pelo que o meu lado diz que é verdade.
Dentro do discurso religioso, a mesma coisa, é mais fácil eu deixar, né, que a figura do padre, do pastor ou de qualquer outra grande figura que seja líder, ele me guie, né, ali os estudos me guiem e eu me deixe guiar por aquele discurso religioso. E por aí vai. Dentro dos estudos acadêmicos, eu me deixo guiar pela figura do professor, né, do doutor, do mestre que está ali me orientando, me auxiliando. E eu sempre vou me deixar guiar pelos discursos societários e não vou procurar desenvolver a minha própria compreensão e não vou ter um processo de subjetivação, de subjetividade que vai, né, eu tenho que pegar o conhecimento externo e desenvolver a minha subjetividade para que eu realmente possa ser um indivíduo mais completo. Mas muitas pessoas apenas pegam o conhecimento externo e deixam com que esse conhecimento os conduza. Então esses são os dois grandes tipos de problemas que nós temos ao deixarmos de ser legisladores e legislados e passarmos a ser intérpretes. Não é porque algumas pessoas vão ter medo de serem intérpretes e vão querer que os discursos as guiem, e outras pessoas vão questionar muito a ponto de também ficarem perdidas. Qual o que nós podemos fazer em relação a isso? Até agora, né, eu também sou um ser que estou estudando, eu tenho pós em literatura, eu sou formando ainda em psicanálise, mas até agora o que eu posso perceber é que se a gente realmente não nos interiorizarmos e não permitirmos que o nosso processo de individuação ele vá se realizando durante a nossa vida, que não é uma coisa que vai acabar, é uma coisa que está em constante mudança, em constante progresso, sempre se desenvolvendo, mas eu simplesmente ignoro esse processo de individuação do conhecimento de mim mesmo para me deixar levar por outros discursos, tudo bem, mas eu vou ser um ser, nos termos até do Foucault, o outro filósofo francês, assujeitado, sempre alienado de mim mesmo. E se eu for questionar, eu precisarei, nos termos do próprio Schopenhauer, né, um filósofo bastante pessimista, e nos termos de Nietzsche, eu terei de ser corajoso o suficiente para conhecer mais de mim, conhecer mais do mundo, ficar preocupado, ficar angustiado, mas ter essa responsabilidade de amadurecer a partir do conhecimento que se produz na sociedade e a partir daquilo que eu interpreto e reflito sobre mim mesmo. Então, como eu sempre gosto de dar exemplos, já dei alguns, mas como eu sempre gosto de trazer também a questão do cinema, das séries, dos filmes, fica aí um grande problema para as séries, principalmente as séries teen. Eu gosto de falar nas séries teen porque eu tenho essa relação bastante com o adolescente. Eu gosto de estudar o adolescente por várias perspectivas. Pela perspectiva da psicanálise, pelas perspectivas da psicopedagogia, né, da pedagogia, da psicologia, que vai fundamentar a pedagogia, que é a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem. Então é bastante importante conhecer, tentar entender o ser humano, o adolescente, a partir desses vários estudos, né? E um problema que existem nas séries, quem gosta aí de Riverdale, de Elite e de várias outras séries teen, séries até mesmo, quem gosta mais do mundo fantástico, do mundo gótico, The Vampire Diaries, né, o Diários de um Vampiro, quem gosta dos filmes aí, né, a trilogia do Crepúsculo, trilogia em livros, mas são 4 filmes, quem gosta do Harry Potter, Senhor dos Anéis. Então tem um problema em todos esses filmes e séries, sim, o problema da homogeneização, que é o que o Walter Benjamin vai discutir, né? Eu não, nesse livro inclusive, tá? Então quem quiser adquirir Linguagem, Tradução e Literatura, fiquem à vontade. Então, só para concluir, como assim a homogeneização? Todo um repertório de escritor, editora, toda, né, a questão das empresas que vão produzir, as grandes produtoras de cinema, de séries, elas vão escolher
o que colocarem, né, naquele filme, vão escolher os temas e as abordagens mais importantes e vão excluir certos temas e certos aspectos culturais que existem no mundo, porque não cabe também tudo, mas não é só por isso, né? Existem vários motivos por você escolher colocar determinados temas, determinados elementos culturais dentro de uma obra, dentro de um filme, dentro de uma série, e excluir outras, ou trabalhar muito superficialmente com algumas. Então, essa reflexão fica para aquelas pessoas que, eu gostaria que a minha escola fosse desse jeito, eu gostaria de que a minha vida adolescente fosse desse jeito, né? Ou eu gostaria que, mesmo em outras séries, Sex and Education, né, eu gostaria que na minha vida acontecesse alguma coisa interessante e fantástica. E mesmo em vários outros filmes e séries envolvendo também os adultos. A minha vida está tão parada. E nessa série, nesse filme envolvendo aí adultos, sexualidade, novos conhecimentos, parcerias, está acontecendo tanta coisa interessante. Eu só fico vendo enquanto espectador, mas na minha vida não acontece nada, né? Ou então eu gostaria de que as pessoas pensassem como as pessoas dessa série, desse filme, porque eu também estou pensando assim agora que eu estou assistindo, mas as pessoas ao meu redor não pensam assim. Então, pessoal, é bastante importante refletir que às vezes muitos aspectos sociais, culturais, comunitários, né, regionais, eles são excluídos. E não é que a gente deva parar de assistir, não é que a gente deva parar de refletir sobre aquilo que a gente assiste. O problema está em não refletir. O problema está aí. Eu assisto e eu simplesmente me deixo levar por aquela forma de linguagem que está sendo apresentada no cinema, no filme, na série, na literatura, no livro também impresso, e me deixo levar simplesmente por aquele pensamento sem considerar que existem outras coisas que não estão sendo colocadas ali. Então muita gente pensa, se não está sendo colocado é porque não é importante, porque esse escritor, esse produtor sabe o que está fazendo. E aí é um pensamento bastante perigoso, tá? Então, por mais que seja difícil, processo de individuação, nos termos de Freud, a questão da sublimação, né, que é a gente deixar o egoísmo mais de lado, a gente deixar de se levar por coisas que chegam a gente imediatamente e refletirmos mais para entendermos as coisas de uma maneira maior, mais geral, né? Então isso seria a sublimação, que nos permitiria evoluir enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Fica essa reflexão para vocês e comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve se não é inscrito e comenta aí se você se identificou, se você acha que se deixa levar por todos os discursos societários, se você reflete sobre aquilo que você tem consumido em relação à linguagem, aos discursos, né? Entendam que linguagem é uma coisa bem ampla. Quando eu estou falando de linguagens, eu estou falando de filmes, de séries, de literatura impressa, escrita, do romance, do poema, tá bom? E comenta aí se você realmente reflete, se você realmente procura refletir sobre isso, né? E aí vem aquela outra reflexão: o conhecimento nos deixa angustiados, nos deixa mais tristes, nos deixa mais sobrecarregados? Pode até ser, mas sem o conhecimento e essa interpretação que o Bauman fala, a gente também ficaria alienado. Então deixa aí o que você prefere da tua vida, o que você quer para você e até sugestões de como nós poderíamos melhorar tendo um equilíbrio maior em relação a estes temas que foram postos neste vídeo. Meu muito obrigado e até os próximos vídeos deste canal.